Mateus, capítulo 24, versos 29 a 35. Nós estamos no meio do discurso de Jesus, aquele discurso profético, discurso escatológico sobre as últimas coisas. Portanto, se você perdeu, nós já estamos, hoje vai ser a terceira mensagem nesse corpo maior, nessa mensagem. Na verdade, o capítulo 24 e 25 inteiro, nós estaremos meditando nessa temática da volta de Jesus e o fim dos tempos. Nós hoje estaremos meditando no nosso terceiro momento. Se você perdeu algum, você pode ir lá conferir no canal do YouTube de nossa igreja, para que você possa acompanhar as demais exposições. Hoje, do verso 29 ao 35. Diz assim a palavra de Deus, Mateus 24, versos 29 a 35. Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas estas coisas, saibam que está próximo às portas. Em verdade, lhes digo que não passará esta geração, sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Como a gente sempre faz aqui de costume, é importante a gente lembrar os irmãos um pouco do contexto em que se situa Jesus e o discurso a qual ele está proferindo. Jesus está em seus últimos momentos, e seus últimos momentos, Jesus decidiu viver ali em Jerusalém. E ele já vinha dizendo isso há muito tempo para os seus discípulos, porque é em Jerusalém, aonde encerra o seu ministério, ali é onde culmina o propósito do seu nascimento. É em Jerusalém que ele morre, como nós veremos mais à frente, ele há também de ressuscitar ao terceiro dia. E então Jesus entra em Jerusalém para viver esses últimos momentos como seu propósito. Gasta um bom tempo lá no templo em Jerusalém, tendo debates com os líderes religiosos, tanto combatendo a hipocrisia deles, bem como também os seus falsos ensinos. E após Jesus passar um tempo ali no templo, discorrendo com os líderes religiosos, Jesus então sai do templo e ele vai ao Monte das Oliveiras, que é onde então, juntamente aos seus discípulos, ele profere estas palavras, das quais nós conhecemos como o sermão profético, escatológico, onde Jesus tem a intenção de responder a pergunta dos seus discípulos que foi feita no versículo 3. E aí, mais uma vez, eu quero que você leia comigo o versículo 3 e pode colocar aqui na tela para nós, por favor, só o versículo de número 3, que é a pergunta, versículo 3, que é o versículo-chave para o entendimento de todo o capítulo 24 e 25, porque Jesus está respondendo a esta pergunta que foi feita a ele. E qual pergunta? Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos quando estas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Pode deixar o versículo aí 3 por enquanto, por favor. Então, é com base nesta pergunta que Jesus, então, vai responder, e é exatamente o conteúdo do capítulo 24
e 25. Jesus está respondendo quando o templo vai ser destruído, que é o que ele diz no verso 1 e 2, é o que ele vai responder. Vai responder também quando há de acontecer a sua vinda e o final dos tempos. Como eu já disse, a grande dificuldade da interpretação de Mateus 24 e 25 é porque Jesus responde a essas três perguntas e nas suas respostas elas estão meio que entrelaçadas. Ora, você não sabe ao certo, segundo os estudiosos, uns vão dizer que ali ele está falando especificamente da destruição do templo, outros ali vão estar dizendo que ele está falando da grande tribulação, do sinal da sua vinda, do fim dos tempos, enfim. São essas dificuldades, por a sua resposta estar entrelaçada, essas três perguntas da qual ele responde, é que temos certas dificuldades. Contudo, eu acredito que o corpo maior de Mateus capítulo 24 e 25 é Jesus respondendo sinais da sua vinda e também do fim dos tempos. Pouca coisa ele fala acerca da destruição do templo. Já Marcos, eu acredito que Marcos já faz mais uma leitura respondendo melhor os acontecimentos da destruição do templo de Jerusalém, profetizado também por Jesus, que acontece 70 depois de Cristo. Mas, pois bem, voltemos nós aqui, então, com essa mentalidade, com isso em mente. Jesus está respondendo aos seus discípulos acerca da sua vinda e do fim dos tempos. E Jesus, então, nós vimos no sermão passado, que Jesus falou que antes da sua vinda aconteceria algo. Nós começamos o nosso sermão passado falando sobre algo que aconteceria antes da sua vinda. Nós começamos a perícope no versículo 15 anterior. Nós meditamos dos versos 15 ao versículo 28, e o versículo 15 já começa falando sobre uma figura que ele disse que nós deveríamos atentar para quando surgisse. Lembra quem era essa figura? Que inclusive Jesus usa as palavras de Daniel. Coloca o versículo 15 aí para nós. Ele disse: quando, pois, vocês virem, situado no lugar santo, o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, e nós aprendemos, segundo o apóstolo Paulo, quem é esse abominável da desolação da qual Jesus cita Daniel e que Paulo em Tessalonicenses apresenta a ele. Lembra? Quem é esse? É o anticristo. Esse é o anticristo, da qual Daniel fala que é exatamente o abominável da desolação. Então, Jesus, falando da sua vinda, ele disse que antes da sua vinda, como Paulo disse, que a sua vinda não aconteceria sem que primeiro fosse manifesto o anticristo, que é exatamente o abominável da desolação descrito por Daniel. Então, Jesus está soltando pistas para os seus discípulos, já que eles perguntaram: que sinais há da tua vinda? Então, o sinal, um dos grandes sinais da volta de Jesus Cristo é o surgimento dessa figura, do abominável da desolação, que no caso é descrito por Paulo como o anticristo. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 1 a 4, Paulo vai dizer que Cristo não há de voltar sem que primeiro aconteça isso, sem que ele surja primeiro. E nós vimos então, no sermão passado, que o surgimento desse anticristo marca um momento específico na história da humanidade, da qual Jesus disse que nunca houve igual, lembra? Jesus disse que quando surgir essa figura, vai haver acompanhado a ele um tempo muito difícil na Terra que nunca houve e nem nunca haverá. Vocês lembram que nós vimos isso no sermão passado? E nós chamamos esse período de a grande tribulação. É por isso que agora o nosso texto, do versículo 29, que é a leitura que nós fizemos do verso 29 ao 35, pode colocar no verso 29, que é o que a gente vai ler. Ele vem exatamente dando uma continuidade. Olha o que ele diz. Logo em seguida o quê? A tribulação. Logo em seguida a tribulação daqueles dias. Então, mais uma vez aqui,
ressalva esta ideia, certo? Por isso que nós tratamos no sermão passado sobre isso. O cenário da volta de Jesus, tenha isso em mente. O cenário da volta de Jesus é um cenário caótico. Porque o que está acontecendo aqui na Terra é a grande tribulação. E aí os versículos 27 e 28, então, que nós encerramos o sermão passado, dizendo que ele vai voltar como um relâmpago que sai do Oriente e brilha até o Ocidente. Assim será a vinda do Filho do Homem, de forma muito rápida. Vai naquele momento da grande tribulação. Mas em que momento, pastor, da grande tribulação é que Jesus volta? Ele volta no finalzinho. É no finalzinho dessa grande tribulação que Jesus, então, retorna mais uma vez a essa terra. E o cenário é de carnificina. Veja o versículo de número 28, que é o que antecede o versículo 29. Olha o que diz o texto. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Como nós vimos, quando o anticristo surgir, ele há de perseguir o povo de Deus. Não foi isso que nós vimos? Como profecias de Zacarias e outras profecias que disseram que quase um terço da população judaica há de ser exterminada. Então, o cenário é caótico. O povo de Deus está sendo atacado pelo anticristo e por toda a sua tropa. Então, é um cenário de morte. Portanto, a expressão, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Carnificina, muitas mortes. E os abutres em cima, aquele cenário de guerra. Mas é um cenário de derrota. Porque Israel está sendo derrotada. Os corpos no chão e os abutres em cima. E é nessas circunstâncias, nesses fatores de aperto, de derrota, onde surge a figura de Cristo Redentor para salvar o seu povo. É épico. Não há filme que possa ilustrar melhor isso. É naquele momento, naquele cenário, onde o exército, o povo de Deus, peleja e está perdendo a batalha, onde não tem mais esperança a não ser que venha dos céus. E é exatamente nesse cenário de carnificina, onde carnes estão por todo o chão, e os abutres, os carniceiros, devorando as carnes ali que foram perdidas, mortas nessa batalha. É exatamente nesse contexto que Jesus volta. Ele volta exatamente na batalha que nós conhecemos, e você já ouviu falar sobre essa batalha. Talvez não tenha ligado a isso, mas essa é a batalha que você conhece por Armagedon. Você já ouviu falar sobre Armagedon? Tem filmes. É exatamente esta batalha do Armagedon. Ainda não é a batalha final. Ainda tem a batalha de Gog e Magog mais à frente. Mas esta é a batalha do Armagedon. Essa é a batalha onde Jesus vem para destruir os inimigos do povo de Deus, prender Satanás durante 1000 anos e após 1000 anos soltá-lo novamente para a última batalha de Gog e Magog. Mas esta agora é a batalha do Armagedon. Por isso há uma carnificina muito grande. A ponta só batendo nesse bicho aqui. Vai já acontecer carnificina aqui. Então, o cenário é esse. O cenário é esse. E é exatamente neste cenário, meus irmãos, que Jesus está voltando. Por isso que esse acontecimento ele tem um significado especial para o povo de Israel. Por quê? Porque eles estão em batalha. Eles estão perdendo. Lembra? A igreja havia sido arrebatada. Assim eu creio. Outros dizem que não, mas tudo bem. Sem briga por isso. O mais importante é que seja Israel ou seja a igreja, Cristo está voltando para cuidar do seu povo. Amém por isso? E ninguém tem dúvida disso, certo? Não vamos brigar por isso. Porque seja Israel, seja igreja, tudo é povo de Deus. Certo? Tudo é povo de Deus. Isso não é uma nação, tá? Para depois dizer que todo israelita é povo de Deus, que eu falei isso, eu não falei isso. Eu disse o israelita de Deus, os remanescentes, aqueles que são
do Senhor, certo? Pois bem, então, esse acontecimento tem um significado especial para esse povo, porque eles estão exatamente nessas circunstâncias. Estão sendo derrotados nessa batalha do Armagedon. E então, eles precisam do auxílio de Deus. E é exatamente por isso que esse episódio é de extrema relevância para eles. Tem um significado especial para eles, porque aqui Deus resgata o seu povo. Eles o verão e o reconhecerão como Messias. Lembrando que Israel ainda hoje é um povo endurecido, um povo que rejeitou o Messias. Lembra o que disse João, capítulo 1, versículo 11? Veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas agora é o tempo de receber o Messias. Porque aqueles que ele acharam que era o Messias, se mostrou que não era o Messias, era o anticristo, o abominável da desolação. Foram enganados, como nós vimos no sermão passado, a operação do erro, que enganaram de tal maneira que, se possível, enganariam até os eleitos de Deus. Então, esse episódio tem um significado especial para esse povo, porque agora que eles então olham para os céus e então eles celebram o Salvador de Deus, o Messias, aqueles que ele haviam rejeitado, mas que agora vêm para resgatá-lo, o seu povo, não somente os judeus, mas todos aqueles que se converteram durante a tribulação, mediante a pregação da palavra, seja pelas 2 testemunhas apresentadas em Apocalipse, seja pelos 144 mil que estão ali também pregando, enfim. O fato é que pessoas serão salvas, como diz Apocalipse capítulo 7, não só judeus, mas também gentios. E é exatamente para este povo que Jesus está voltando. Não sabemos qual será o sinal exatamente do Filho do Homem no céu, mas o povo da terra, nesse tempo, há de reconhecê-lo. A segunda vinda de nosso Senhor, no final da tribulação, será, sem dúvidas, um acontecimento público. E todos o verão, sem exceção. Como isso vai acontecer, não sei te explicar, porque ainda não aconteceu. Contudo, eu posso te afirmar que todo o olho verá. E não tem como escapar. Como ele surgirá no céu e todos verão ao mesmo tempo, não sei como isso vai acontecer, mas vai acontecer. Então esse é um acontecimento público, que é exatamente o que diz o versículo 30. Depois a gente volta aqui só para você ver. Ele diz, olha, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta. Então, é visível e também estrondoso, audível. Não somente as pessoas irão ver, mas também irão ouvir, porque o texto diz que haverá com grande som de trombeta. Certo? Então, perceba que vai ser um evento a nível mundial, certo? De maneira que todos verão, todas as nações, todos os povos, não somente verão, mas também ouvirão o retorno do Senhor. Vejamos aqui algumas lições preciosas para nós na exposição desse texto belíssimo aqui para nós nesta noite. A primeira coisa que eu quero que você atente para esses textos, após essa introdução, é que, em primeiro lugar, quando o Senhor Jesus regressar a este mundo, ele virá com peculiar glória e majestade. O texto diz que ele virá sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Com poder e muita glória. É assim que ele há de vir em seu segundo momento. Com muita glória.
diante da sua presença, o texto diz, vejamos o versículo 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Você já parou para imaginar como vai ser tudo isso? Não pode ficar luminar perto dele, porque a sua glória é estrondosa. Nada pode competir com a presença dele. Tal vai ser o seu regresso, a sua presença no mundo, de tal maneira, como diz o texto, com tanto poder e glória, que diante da sua presença, o próprio sol, a lua e as estrelas perderão o seu resplendor. E o texto diz que os poderes dos céus serão abalados. O céu, o mundo e o universo será abalado pela entrada do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Que coisa! Imagina as pessoas, como elas lidarão com isso. Ao olhar para ele ao mesmo tempo, ao ouvir o som da trombeta e olhar tudo isso, todo esse universo de cabeça para baixo. As coisas fora dos lugares. Aquele que sustenta com suas mãos o universo é aquele que invade o universo. Todas as leis que sustentam esse universo são apenas manifestação do poder, da providência divina. Como diz o autor de Hebreus, é ele quem sustenta todas as coisas com a sua mão. E quando ele entra, ele prova isso, de que ao entrar, ele pode abalar todas as leis que ele mesmo estabeleceu no universo, porque Deus, ele não está sujeito à criação dele. Ele é maior do que ela. Ele tem ela em suas mãos. Ele a controla. Ainda que essas coisas estejam fora de lugares, ainda que o sol, ainda que a lua, ainda que as estrelas, como diz o texto, ainda que o céu seja abalado, ainda assim, ele mantém controle sobre todas essas coisas, porque aquele que invade o universo, mais uma vez, ele é o Senhor soberano sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. E ele prova isso mais uma vez, quando ele invade o universo. O texto diz que naqueles dias o sol escurecerá, perderá o seu resplendor. A lua não dará sua claridade, obviamente por causa do sol. As estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Você consegue perceber a diferença da primeira vez que ele vem para a segunda vez que ele vem? A grande diferença. Nós vimos isso na exposição desse evangelho. Como foi que o Verbo encarnou e como foi que ele chegou. Em segundo lugar, a segunda vinda pessoal de Cristo será tão diferente da primeira quanto possível. Porque na primeira vez ele veio como homem de tristezas, cercado de aflições, nasceu em uma manjedoura, onde mesmo? Em Belém, pequenino, humilde, dependente da sua mãe, assumiu a forma de servo, tendo sido desprezado e rejeitado pelos homens. Desde o início, foi traído, foi entregue nas mãos de homens, condenado por um julgamento injusto, escarnecido, açoitado, cuspido, coroado de espinho. E por fim, como nós veremos já já, crucificado entre dois ladrões. Mas na segunda vez, o texto diz que ele virá como rei de toda a terra, com toda majestade real. Olha o que diz o versículo 30. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, não mais numa manjedoura, não mais com aquela humildade,
não mais limitado, mas o texto diz que verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Com poder e grande glória. Se da primeira vez ele veio como um cordeiro, na segunda ele vem como um leão da tribo de Judá, com a sua imponência, com a sua majestade, com toda a sua glória. Porque na sua primeira vinda, como disse Paulo em Filipenses, aprove ele esvaziar-se. Mas nesse segundo momento não há esvaziamento, ele vem com toda a sua glória. A sua glória é tão grande, o seu brilho é tão forte, que o sol perde o seu resplendor, que todas as coisas não conseguem competir com a sua luz. É por isso que no novo céus e nova terra não haverá luminares, porque a glória de Deus há de iluminar todas as coisas. Tamanha será o momento da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na segunda vinda, ele virá como rei de toda a terra, com toda a majestade real. E duas coisas vão de acontecer. Segundo o versículo 30, quando as pessoas verem ele, versículo 30, diz que qual é a primeira reação de todos os povos? Qual é a primeira reação de todos os povos ao verem? O que é que vai passar no coração deles? Olhe para o texto. Eles lamentarão. A pergunta é por quê? Se o Senhor vier agora, você vai lamentar ou dar glória? Vai lamentar ou dar glória? Então dê um glória a Deus aí. Glória a Deus. Mas por que esse povo vai lamentar? Por que esse povo vai lamentar? O que acontece? Eles não estão esperando o Senhor. Eles não estão esperando o Senhor. Haverá lamento em seu retorno. Os príncipes e grandes homens deste mundo haverão de comparecer diante do seu trono para receberem a sentença do grande rei, do grande Senhor. É por isso que o texto diz que todos os povos lamentarão, porque quando verem ele vão dizer: eita, nós estávamos errados, eita, nós estávamos enganados, e agora não tem mais como fugir, não tem mais aonde se esconder. Por isso lamentarão, porque eles sabem a sentença. Sabem que quando ele surgir, de tal maneira, eles são culpados diante dele. Eles sabem no íntimo que são culpados diante do grande rei. Ninguém vai precisar dizer, ao olhar para ele, eles lamentarão. Porque no íntimo saberão que são culpados diante dele. Por isso que eles lamentarão. Porque no íntimo sabe. E a grande verdade é que todo pecador sabe no seu íntimo que é culpado. Por isso eles querem calar a verdade, porque a verdade expõe a sua culpa. A verdade expõe a sua culpa. E por isso eles querem silenciar a verdade de Deus. Mas nesse dia, não há como silenciar a verdade. Podem me calar, podem calar você, mas não tem como calar o céu que será abalado pela entrada do Rei dos Reis e dos Senhores. Como fugir? Como fugir dessa verdade? Todos terão de encarar o grande Rei, o grande Cristo. Todos terão de encará-lo face a face. Face a face, como diz o texto. Nesse dia, até mesmo o mais incrédulo, diante dele, toda a boca se calará, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Cristo é o Senhor.
Jamais nos esqueçamos disso. Ainda que o mundo hoje permaneça em sua zombaria, com seus escárnios, lembre-se sempre disso. Ninguém escapará dele no dia do juízo. Por isso, que quando todos os povos o verem rasgando o céu, a primeira coisa que o texto diz, eles lamentarão. Eles lamentarão, porque sabem no íntimo que são culpados diante do Senhor. Que são culpados diante de Deus. Em terceiro lugar, esses versículos nos ensinam que quando Cristo retornar a este mundo, embora vá gerar temor, lamento para uns, o texto diz que ele vem de modo especial para cuidar de um povo. Vejamos o que o texto diz no versículo 31. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Enquanto muitos fugirão, tentarão fugir dele com medo, lamentando, o texto diz que ele vem para buscar os seus. Enquanto muitos fogem para longe dele, ele quer os seus perto dele. Ele vem para buscar aqueles que são dele, seu povo, propriedade exclusiva dele. Aquele povo que foi massacrado nesse período tão terrível, na grande tribulação, ele vem para resgatá-los. No dia do julgamento final, os verdadeiros crentes gozarão de perfeita segurança no Senhor. É aquele momento final. É aquele momento onde o povo está em grande batalha, sendo derrotado pelo inimigo. E é naquele momento que Jesus vem. Os povos lamentarão com medo e o seu povo há de se regozijar em sua presença. Ele há de tomá-los para si. Como um pai que cuida dos seus filhos, como um pastor que cuida do seu rebanho. E o texto diz que ele há de enviar os seus anjos. Entenda, houve uma arca para Noé no dia do dilúvio. Houve ou não houve? Houve um zoar para Ló quando Sodoma foi destruída. Houve ou não houve? E haverá em Jesus um esconderijo especial para todos os crentes quando a ira de Deus finalmente descarregar-se sobre este mundo má. É por isso que ele há de reunir o seu povo. Os poderosos anjos do Senhor, que hoje se regozijam quando um pecador se arrepende, eles haverão de alegremente, como diz o texto, recolher o povo de Deus para o encontro com o Senhor nos ares. Esses mesmos anjos, que hoje se alegram na presença de Deus, quando um pecador se arrepende, serão os mesmos que serão enviados pelo Senhor com alegria para reunir aqueles que são povo de Deus. Povo de Deus. Sem dúvida, esse dia será um dia terrível para muitos, mas os crentes podem aguardá-lo sem temor. Sem temor. Porque aqueles que aguardam pelo seu Senhor, quando este vier, ele há de trazer os seus para junto dele. Não para sentenciá-los, mas para que eles possam gozar do seu reino eterno. Irmãos, que coisa maravilhosa. Quando eu olho para esse texto, para essa narrativa, é impossível não perceber o quanto Deus cuida de maneira especial do seu povo. Lembra da grande tribulação? O texto diz que na grande tribulação há um período muito trevoso, um período muito difícil, como nunca houve na terra e nunca mais haverá. Mas o texto vai dizer
que por causa dos escolhidos, por causa do seu povo, o que Deus faz com esse período? Ele primeiro abrevia. Então perceba, no momento mais difícil, mais trevoso do povo de Deus sobre a terra, Deus está lá com ele. Deus não os desamparou, Deus não os deixou, Deus está lá abreviando, ou seja, amenizando o sofrimento. Deus está lá agindo. Mesmo na grande tribulação, no período mais difícil, Deus está lá cuidando deles. E não somente isso, nós também vimos que Deus está cuidando deles para que eles não sejam enganados, porque como nós vimos, o anticristo vai estar enganando as pessoas com sinais, prodígios, e que, se possível, enganaria até mesmo os eleitos de Deus. Só não engana eles, porque quem está lá guardando eles? Deus. Então perceba como essa história, no mais momento difícil, Deus está lá guardando o seu povo, para que no momento final, ele venha para acabar de vez com o sofrimento do seu povo. Quando eu olho para essa história, não tem como não ver o cuidado e o amor de Deus para com o seu povo. Mas algo interessante nesse texto. Ele diz que, nesse período, os anjos reunirão os escolhidos do Senhor, dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Meus irmãos, imagine os santos de todos os séculos, imagine todos aqueles reunidos na presença do Senhor, todos estarão lá, juntos, como o povo de Deus. Meditemos sobre isso. Se nós nos sentimos felizes em estarmos aqui nesta noite, em ajuntamento, quantos nós somos aqui? Agora imagina quando chegar esse dia, onde todos serão reunidos e juntos, ajuntados à presença de Deus. O povo de Deus, de todas as nações, de todas as línguas, de todas as tribos, que família maravilhosa nós temos, e o Senhor vem para buscá-la, toda ela. Onde seremos um só povo, o povo de Deus. Onde não haverá mais denominações, só batistas e presbiterianos. Reunidos na presença de Deus, os escolhidos. Então, que dia maravilhoso! Que dia maravilhoso será esse, irmãos? Tente imaginar. Nossa família é grande. O texto diz que é preciso os anjos saírem nos quatro ventos, ou seja, nos quatro cantos do mundo, recolhendo essas pessoas, como diz o texto, de uma à extremidade dos céus, aonde houver aquele que é crente no Senhor, o Senhor há de resgatá-lo. Nenhum deles há de ficar fora desse ajuntamento. Nenhum deles. Nenhum deles há de ficar fora desse ajuntamento. Todos eles serão ajuntados para o seu Senhor e estarão com ele. Ele não está juntando esses para sentenciá-los, veremos isso mais à frente, está juntando eles para junto dele. Como uma galinha que muitas vezes junta os seus filhinhos e coloca, seus filhinhos é osso, né? Seus pintinhos, né? E coloca ali debaixo das suas asas. Que dia, irmãos. Que dia. Que dia será rever os nossos amigos que um dia foram feitos em Cristo, os nossos irmãos, que partiram, que não estão mais aqui, mas nesse dia do grande ajuntamento, estaremos todos juntos mais uma vez, para nunca mais sermos separados. Porque no dia da morte de Cristo, tragada foi a morte pela vitória de Cristo Jesus. Esse dia é um dia especial. Esse é o grande dia. Esse é o grande dia. Esse é o momento especial. Esse é o momento especial. Perceba como coisas grandiosas ainda está por vir, por acontecer. O melhor de Deus já veio.
E é porque ele viu que coisas grandiosas nós podemos esperar. Em quarto lugar, embora nós saibamos exatamente quando isso sucederá, mas Jesus nos chama a estarmos vigilantes aos sinais. Digo isso porque se você olhar no versículo 36, a gente vai ver isso, mas olha o que diz só de antemão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho do Homem, senão o Pai. Sei que você vai perguntar, nem Jesus sabia, é Deus? Eu vou responder isso no próximo sermão. Mas só para você ter uma noção de que, muito embora não saibamos exatamente quando tudo isso vai acontecer, mas a parábola da figueira, que é o que nós vamos meditar agora, Jesus nos chama a estarmos vigilantes aos sinais. Vejamos o texto, versículo 32 e 33. Aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas estas coisas, saibam que está próximo às portas. É interessante isso que Jesus utiliza. Nós, quando a gente aqui somos muito debilitados nessa questão das estações, a gente não consegue visualizar muitas coisas, né? Mas, por exemplo, o outono, em outros lugares onde é mais expressivo, você percebe pela queda das folhas, né? Pela mudança climática, a gente consegue perceber quando certas estações estão chegando. Porque ela dá sinal, dá sinal. Então, o que Jesus está querendo dizer é isso, usando esses elementos. Perceba esta árvore. Olhe para ela. Então, assim como ela dá sinais das suas estações, assim também a volta de Jesus haverá sinais que o acompanham, que a gente observe tudo isso, que a gente esteja observando tudo isso. Por isso que eu disse no sermão passado que nós estamos agora fazendo o quê? Observando. Por isso que quando Israel voltou para a sua nação em 1948, é um sinal. Estamos observando. Porque o abominável da desolação precisa sentar no santuário de Deus. Estamos observando. Estamos observando os sinais para compreender as coisas. Então, Jesus diz isso, embora não saibamos quando vai ser o dia, nem a hora, mas ele nos chama a vigilância, a estarmos atentos, observar os sinais. A finalidade dos sinais é evitar de sermos enganados. Que é como ele disse no versículo 4, como nós vimos, ele disse, tome cuidado para não serem enganados, porque muitos falsos profetas surgirão, eis a Cristo aqui, eis Cristo acolá. E ao longo do tempo, muitos falsos surgiram, dizendo que Cristo voltaria, seria assim, seria assado. Então, temos cuidado, observar os sinais. Observar os sinais. Precisamos observar os sinais para não sermos enganados. Porque a operação do erro, como disse João em sua primeira carta, no capítulo 4, já está solto, enganando as pessoas. E por isso precisamos provar os espíritos, observar as coisas, para não sermos enganados. Então Jesus diz, observem as coisas. E por isso ele usa o exemplo da parábola da figueira, para que estejamos atentos, vigilantes. E mais na frente a gente vai ver a parábola das 10 virgens que você conhece, que tem essa mesma finalidade. O problema delas é que elas não estavam vigilantes. Quando o noivo voltou, o que elas estavam fazendo, a maioria delas? Elas não estavam com azeite. Ou seja, elas não estavam vigilantes, preparadas. É aquilo que nós já temos aprendido de qual é a intenção principal de Jesus. O momento é certo, como nós veremos já. Mas Jesus está preocupado como nós estaremos quando isso acontecer. Como estaremos? Uma coisa é certa, a volta de Jesus ainda não será agora. Petições ainda precisam se cumprir. E quando se cumprirem, aí sim, ele voltará. Por isso, ele afirma
que a geração que presenciar os últimos sinais o verá retornando, que é o que ele diz no verso 34. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Esta geração que há de presenciar esses últimos sinais, essas últimas coisas, a grande tribulação, as últimas coisas que ele vem falando, a vinda e a presença do abominável da desolação. Então, estejamos observando tudo isso. E, finalmente, esses versos nos ensinam que as predições de nosso Senhor certamente se cumprirão. Versículo 35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. O que ele quis dizer com isso? Acredite no que eu estou dizendo. Porque não tem como as minhas palavras não se cumprirem. O que ele está querendo dizer é isso. Acredite no que eu estou dizendo, eu vou voltar. E nesse dia, todos os povos lamentarão, porque não acreditaram nisso. É certo. A volta de Jesus não é talvez. Jesus não está tratando aqui de uma possibilidade. Jesus está tratando de certezas. Ele está assegurando veementemente aos seus discípulos de que isso vai acontecer. Não é um talvez. Por isso que ele vem orientando seus discípulos, cuidado para não serem enganados. Porque muitos saem dizendo por aí, mas faz tanto tempo que ele diz que vai voltar e não volta, e por isso muitos param no caminho. Muitos se perdem, muitos perdem a fé, muitos não perseveram, porque como nós vimos, Jesus falou que aquele que perseverar até o fim será o quê? Salvo. Nós vimos isso aqui nesse instante, nos versículos anteriores. Muitos desistem exatamente porque acreditam nisso, como foi lido no texto de Pedro pela irmã, onde está a promessa de sua vida, e muitos ficam nesse questionamento. Mas o Senhor não tarda. Ele não tarda. Ele vem exatamente no tempo estabelecido. E por isso que Jesus quer dar uma segurança para os seus discípulos. Ele quer dar uma segurança para eles, dizendo: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Pode confiar, porque o que eu estou dizendo vai se cumprir. É certo isso. É certo. O mundo não crê, mas nós cremos, porque Jesus disse. Porque Jesus disse. E se ele disse, está dito. Porque aquele que disse, ele é a verdade. Ele não pode mentir. E ele assegurou de que exatamente isso iria acontecer. Por isso que ele está aqui, animando os seus discípulos a crerem nesta verdade. Todos aceitemos no coração esta verdade e esta advertência. Vivemos em uma época de muita incredulidade. Poucos creem no relato da primeira vinda do Senhor e poucos creem no relato da sua segunda vinda. Por isso nós precisamos estar com o coração no Senhor. Não estamos lendo fábulas inventadas, mas verdades profundas e importantíssimas, que vai mudar mais uma vez a história deste mundo. Que Deus nos dê um coração capaz de crer nessas verdades. Duas aplicações bem rápidas. Primeira, haverá um fim de tudo, e isso deve nos confortar. Porque quando Jesus vier, ele há de colocar um ponto em todas as coisas. Sabe todas as injustiças que muitas vezes tira o nosso sono? Sabe aquela sensação de nós olharmos para o mundo e acreditar que não vale a pena permanecer firme e justo, porque parece que só os ímpios é que prosperam no seu caminho? Lembre-se, haverá um fim. Por que haverá um fim? Porque Jesus há de voltar
mais uma vez. Por isso, haverá um fim de tudo, e isso deve nos consolar. Portanto, nós não podemos deixar de perseverar. Precisamos seguir adiante, como diz o versículo 13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E a segunda coisa que eu quero dizer é que haverá um fim para todos, mas terrível para quem não estiver em Cristo. Porque o texto diz que é um momento de muita alegria para uns, mas para outros, muitos lamentarão, exatamente porque não creram, não estão em Cristo. Se o Senhor viesse hoje, a pergunta é: você lamentaria ou se alegraria? Você precisa confirmar isso no seu coração. Você vai ouvir ele dizer: vinde bendito do meu Pai, ou vai ouvi-lo dizer: apartai-vos de mim, eu nem vos conheço. Nós veremos isso no capítulo 25. Quando seus anjos vêm, ele reúne uns à direita e uns à esquerda. Os da esquerda, ele condena. Os da esquerda, eles condenam. E os da direita, ele recebe. Qual desses você está? Você é de direita ou de esquerda? Aonde você se encontra nisso tudo?